o que faz uma pessoa ser pobre para sempre e uma pessoa crescer e enriquecer, mentalmente falando? Quando eu falo sobre pobreza e riqueza, eu estou falando sobre mental, sobre a minha mentalidade, sobre como que eu sou, o que define a minha pobreza mental ou a minha riqueza mental. Porque pode acreditar que aquilo que você tem aquilo que você tem no ambiente físico, aquilo que você tem na sua conta bancária, aquilo que você tem na sua garagem, aquilo que você tem na sua casa e assim por diante, em relação a material agora falando, financeiramente falando, é o que é definido basicamente pela sua mentalidade, pelo seu termostato financeiro. Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto específico hoje. Então, primeiro ponto, o caminho para a riqueza. Se você quiser anotar uma frase, anote. Primeiro você se torna próspero, depois você enriquece. Nós temos hoje no Brasil, principalmente, tá? A mentalidade nossa original é muito sobre o ter. É muito sobre aquilo que eu tenho de posse. Aquilo que eu alcanço como posse, certo? Então, o primeiro ponto que a gente sempre pensa é aquilo que eu tenho. Mas, na verdade, a nossa logística deveria ser inversa. Deveria ser focar naquilo que eu sou, para então eu começar a fazer, então depois eu ter. Já parou para pensar que as pessoas elas pensam muito sobre o carro que elas gostariam de ter, o nível de empresa que elas gostariam de ter, o nível de casa que elas gostariam de ter, o lugar onde elas gostariam de morar, mas elas dificilmente se perguntam qual tipo de pessoas elas deveriam ser para então fazer coisas que correspondem a quem tem isso, para depois realmente ela passar a ter. Então, a logística precisa ser reversa. O convite é para você primeiro se tornar próspero, para depois pensar em riqueza. Primeiro você se torna uma pessoa melhor. Se tem algo que é grandioso no que diz respeito a prosperar e crescer, é que a prosperidade, o crescimento envolve a pessoa que você se torna. Então, Gabriel, por que eu deveria pensar em ganhar mais dinheiro? Por que eu deveria pensar em prosperar? Por que eu deveria pensar em abrir um negócio que vai ajudar muitas outras pessoas? Porque para que você tenha um negócio grande, para que você tenha uma empresa grande, para que você consiga crescer e prosperar, você precisa se tornar uma pessoa próspera. E uma pessoa próspera, genuinamente falando, é uma pessoa que contribui com os outros, é uma pessoa que constantemente deseja se desenvolver, crescer e avançar cada vez mais. Então tem relação com a pessoa que você se torna. Por quê? Pior do que não ter dinheiro é ter dinheiro sem saber lidar com ele. Pior do que você não ter dinheiro é você ter dinheiro sem saber lidar com ele. Por quê? Porque quando você tem muito e não sabe lidar com muito, você logo cairá. Você logo voltará ao estado original que somente tem. Então, quando você foca, inverte esse processo e foca em primeiro ser alguém grande, ser alguém que tem habilidades de gente grande, e aí você passa a fazer coisas que correspondem àquilo que você é, com a sua identidade. E aí só depois você passa a ter. E quando você ter, a sua mentalidade, aquilo que você é, consegue sustentar aquilo que você tem. Já você conhece às vezes pessoas que adiam os sonhos? Pessoas que começaram a ter um retorno dos seus negócios, começaram a ter um retorno do seu dinheiro como afiliado, passaram a ter um retorno, às vezes, do seu negócio, do seu pequeno negócio, da sua pequena empresa, ou começou agora a ter um retorno do seu trabalho CLT, do seu salário. E essas pessoas passam a comprar coisas fora do tempo. Elas passam a comprar coisas que não deveriam comprar. Elas passam a comprar tênis caros, roupas caras, começam a investir em coisas que... Investir não, gastar dinheiro com coisas caras. E você fala, Gabriel, mas o dinheiro é dela, o problema é dela. Realmente, o problema é dela. Cada um tem a vida que merece. Mas a questão é, se essa pessoa deseja crescer e prosperar, ela deveria começar a pensar em quem eu deveria me tornar. Tá, Gabriel, mas o meu investimento financeiro, onde ele entra aí? Ele entra na busca por conhecimento. Porque quanto mais conhecimento eu tenho, melhor a pessoa que eu me torno. Mas eu sou alguém maior. E quando eu sou alguém maior, eu passo a fazer coisas de gente maior. E então eu passo a ter coisas de gente maior. Então o primeiro ponto é que prosperidade é um estilo de vida. É uma forma de pensar. Primeiro você se torna próspero, para depois você pensar em ter coisas de gente próspera. Então realmente é enriquecer e prosperar. Existem muitas pessoas prósperas que ainda não enriqueceram. E você pode ser uma delas. Você talvez é uma pessoa que tem uma mentalidade, uma forma de pensar, uma maneira de olhar para as coisas que realmente demonstra muita prosperidade. Você é uma pessoa que foca já em buscar conhecimento, você é uma pessoa que foca em leitura, você olha para as redes sociais como algo que é importante, interessante, até um entretenimento legal, só que eu não posso perder muito tempo nisso, porque se eu perco muito tempo nisso eu estou sendo medíocre, mediano, na média, e quem é medíocre tem resultado de gente medíocre. Quem é mediano tem resultado de gente mediana. Se você faz coisas medianas e de pessoas medianas, não se entristeça quando o seu resultado for mediano.
Logo, se você deseja ter um resultado de gente acima da média, você precisa fazer coisas acima da média. Então você busca conhecimento, você olha para as redes sociais com essa perspectiva, você busca sim a leitura de livros, você busca, assim, o crescimento do que diz respeito a sua vida como um todo, a forma como você pensa, você vê sentido em networking, em imersões presenciais, em estar em eventos presenciais, você busca todas essas coisas. Então você já demonstra ser uma pessoa com mentalidade próspera. Logo, o crescimento financeiro e físico, ele apenas vai corresponder ao seu crescimento mental. Sempre o seu crescimento financeiro material ou daquilo que você deseja ter e alcançar e conquistar, sempre vai estar alinhado com a sua mentalidade. Se a sua mentalidade for pequena demais, pode ter certeza que os seus resultados serão pequenos demais. Quando a sua mente cresce e avança, quando você mentalmente falando, no que diz respeito a quem você aumenta, é só questão de tempo para que o seu dinheiro, suas finanças e seus bens materiais, aquilo que você deseja ter, se é isso que você quer ou não, vai começar a corresponder àquilo que sua mente é. E eu não estou dizendo que você precisa focar em ter dinheiro, em crescer financeiramente. Só que se esse é um desejo seu e você deseja crescer financeiramente, entenda que a logística não deve ser essa de eu busco, corro atrás do dinheiro, corro atrás do dinheiro, corro atrás do dinheiro. Não. Eu corro em me tornar uma pessoa melhor. Eu corro atrás de desenvolver novas habilidades, crescer a minha mentalidade, avançar o quanto que eu sei sobre as coisas, as minhas habilidades. E aí, quando eu cresço minhas habilidades, o dinheiro cresce junto comigo. Porque caso você não acompanhe esse ciclo, biblicamente falando, naquilo que eu creio, a Bíblia diz que você vai passar a ter um Deus chamado Mamon. Você começa a idolatrar o dinheiro. Tem muitas pessoas, e ainda mais pessoas de base cristã, como por exemplo eu, que interpretam de forma errônea, errada, o que diz respeito a dinheiro, e começam a colocar assim: não, eu não posso crescer financeiramente, porque senão eu estou desagradando a Deus ou estou me afastando dele. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque a Bíblia diz que é mais fácil um rico, um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Todas essas frases, elas são interpretadas com crenças erradas em relação ao dinheiro. É por isso que nós temos essa percepção. Porque a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas sim o amor ao dinheiro. Perseguir o dinheiro. Amar o dinheiro de uma forma que você corra atrás dele o tempo todo. Isso é um grande problema. Pessoas que fazem isso terminam a vida sozinhas, mal realizadas, com um vazio enorme no coração, sem nenhum tipo de legado sendo deixado. Agora, pessoas que focam em crescerem, em agregar valor para os outros, em servir outras pessoas, em gerar valor para a sociedade, em crescer no que diz respeito às suas habilidades, a serem melhores pais, melhores maridos, melhores esposas e assim por diante. Pessoas que buscam um crescimento como identidade, com certeza elas deixam um legado, e também a Bíblia diz que o bom nome vale mais do que muitas riquezas. Então, pessoas que focam e dedicam mais tempo em quem elas são, em suas habilidades, no quanto elas estão crescendo, elas verão o dinheiro crescer junto com elas e elas não servirão o dinheiro. O dinheiro serve elas. Essa é uma forma próspera de pensar. Então, existem muitas pessoas prósperas que elas ainda não enriqueceram. Você pode ser uma delas.